Saudações, pequenos gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos. Continuamos aqui as nossas aulas lives de aquecimento para a nossa maratona do tarô psicológico. Eu dou continuidade aqui ao longo, como eu disse nos vídeos anteriores, ao longo dessas semanas eu vou fazer aulas todos os dias para preparar vocês para a nossa maratona do tarô psicológico, que já vai acontecer na próxima semana, certo? Então hoje eu vou trazer aqui um assunto diferente. Na verdade vai ser uma conversa mais informal. Eu vou falar aqui, estou sozinho aqui falando para a câmera, né? Mas eu vou tentar me sentir numa roda de amigos, confidenciando algo particular meu, que até hoje eu nunca compartilhei em um vídeo. Somente quem me conhece pessoalmente sabe desse assunto, desse tema que eu vou falar com vocês aqui hoje, e que é relacionado ao tarô, que é relacionado ao nosso objetivo aqui. Meu objetivo aqui é o quê? Preparar vocês para a semana que vem, para a nossa maratona do tarô psicológico. E, a propósito, se você ainda não se inscreveu para a nossa maratona, você precisa se inscrever, certo? Na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever, você vai ser redirecionado para um formulário onde você vai preencher lá com seu e-mail, o seu nome, e depois que se inscrever você vai ser direcionado para entrar em um grupo do WhatsApp. Entre nesse grupo, porque é através do grupo do WhatsApp que eu vou mandar tudo para vocês. Eu vou mandar o link das aulas, que eu vou mandar material de apoio e tudo mais que eu tiver para oferecer para vocês. Então, se você tem o intuito de aprender a ler e interpretar todos os 78 arcanos do tarô de uma forma terapêutica, psicológica, fazendo leituras para você mesmo e leitura para outras pessoas também, que é o que eu vou falar aqui hoje, você deve se inscrever, tudo bem? Não se esquece de dar like nesse vídeo aqui e se inscrever também no canal, se você ainda não o fez. Bem, como eu disse que vai ser uma conversa informal aqui, deixa eu tomar o meu café para esquentar um pouco a garganta. Tô bebendo meu café aqui, ó, na minha caneca de maratonista, 42 quilômetros. Muito bom. O assunto dessa live aqui é como eu consegui conquistar a confiança da minha família no meu trabalho como tarólogo, como cartomante. Eu sei que não é algo que acontece só comigo, porque pelo ambiente que eu vivo, pelas pessoas que eu conheço, pelos alunos que eu tenho, normalmente o desejo de todo mundo é que a família te apoie na sua jornada do estudo, do aprendizado do tarô. Só que nem é o que acontece sempre. Normalmente é o contrário. A nossa família, os nossos parentes, os nossos conhecidos, no início dessa jornada, têm a tendência de rejeitar, de não apoiar, pelo menos, essa nossa decisão, esse nosso processo de nos tornarmos tarólogos, tarólogas, cartomantes. E aqui, ó, o que eu compartilho com vocês é sem julgamentos. Eu entendo o lado de todos, porque até para nós mesmos que estamos começando do zero nesse mundo, é um mundo desconhecido, é um mundo cheio de preconceitos, é um mundo cheio de tabus, é um mundo cheio de mentiras e que até a gente se situar leva um tempo. E todos nós desejamos aí ter o apoio, no mínimo, da nossa família. Ressalto que nossos familiares não são obrigados a nos apoiar, não. É bom que eles nos apoiem? Sim, mas se eles não nos apoiar, nós podemos continuar a nossa jornada tranquilamente. E como eu não sou diferente dos outros, no início da minha jornada na cartomancia, eu também não tive o apoio dos meus familiares. No início, hoje já é um pouco diferente. Como é que eu consegui virar essa chave? Compartilho essa experiência minha com vocês aqui,
porque eu sei que as pessoas, vocês, não vão vivenciar da mesma forma, mas pode dar um start para vocês aí e ajudar vocês a se aceitarem em primeiro lugar, certo? E compreender os processos pelos quais vocês irão passar. Quando eu falo de estudar tarô, gente, tarô é vida. Tarô não é só teoria, tarô não é decoreba, tarô não é só ficar memorizando carta, estudando carta, não. Isso daqui é algo físico que retrata a nossa essência, que retrata a nossa energia, que retrata a nossa existência, que retrata a nossa história. Eu sou apaixonado pelo tarô porque ele é uma ferramenta que consegue materializar o que nós vivemos, o que está no nosso consciente, que nós já sabemos, e o que está no nosso inconsciente, que nós não sabemos ainda. O tarô ele é real, ele pode ser aplicado em todos os âmbitos da nossa vida de forma real. Por isso que eu gosto dessa ferramenta. Então, para poder falar com vocês ainda mais do tarô psicológico, que é a forma que eu decidi praticar, que é o tarô terapêutico, desconectado 100%, desconectado da pura adivinhação 100%, né? Eu trabalho o tarô com foco terapêutico, então é impossível ficar falando só de cartas, eu tenho que colocar o tarô no contexto da nossa vida, nas nossas experiências, e é o que eu vou fazer aqui agora com vocês, tá? Então eu também no início da minha jornada de aprendizado do tarô, da cartomancia em si, eu não tive o apoio da minha família, porque eu estava me situando ainda nesse mundo. Eu vim de um mundo totalmente diferente. Antes de eu me tornar tarólogo, cartomante, eu era militar das Forças Armadas. Eu sou graduado na área de tecnologia da informação e trabalhei a vida inteira dentro dessa área, certo? E a última profissão que eu exerci antes de jogar tudo pro alto e me tornar cartomante, tarólogo, eu era oficial das Forças Armadas. Então, pensa só como que foi para minha família, eu, do dia para a noite, entre aspas, não vou mais ser militar e agora eu vou ser cartomante, certo? Eu não tive somente um não apoio, como eu tive uma certa rejeição de certos integrantes, né? Mas eu consegui virar esse jogo. Não foi minha intenção, aconteceu de forma casual, não programada, mas aconteceu. Da seguinte forma, vocês que me acompanham aqui sabem que eu rezo o tarô psicológico, que eu prego o tarô terapêutico, porque existem duas formas de você trabalhar a sua cartomancia, você focando na adivinação, que é a pura adivinhação, ou você ir para o lado terapêutico, onde você lê e estuda a cartomancia de forma mais profunda, o tarô de forma mais profunda. Eu escolhi trabalhar ao lado terapêutico. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu escolhi. E se você tem essa afinidade também, quer seguir esse caminho, está no lugar certo, né? Então, nessa escolha de trabalhar com o tarô de uma forma psicológica, de uma forma terapêutica, mesmo você trabalhando isso, a essência do tarô é divinatório. Tudo que nós observamos na nossa mesa, nas nossas cartas, nos nossos arcanos, tem como origem um sistema focado na adivinhação. Nós podemos amenizar essa divinação, de acordo com o tom que nós falamos, que nós lemos as cartas, e de acordo com a forma analítica que nós observamos as cartas. Eu procuro ao máximo não focar na pura adivinhação, mas não quer dizer que eu não faça isso. Principalmente no início da minha jornada, lá atrás, quando eu estava desenvolvendo esse sistema de psicologia, de terapia com as cartas, eu fazia muitos testes. Eu focava no terapêutico, mas eu nunca rejeitei a adivinhação. Eu vou até responder aqui uma pergunta que muitas pessoas fazem. Robson, é possível prever o futuro, fazer adivinhações com o tarô? Depende qual que é a sua definição de previsão, sua definição de adivinhação, certo? Eu rejeito
a adivinhação matemática, que é aquela previsão exata de vai acontecer, de tem que ser assim, de tem que fazer assim, não tem como evitar, aquele negócio do destino inalterado. Eu não sigo isso, eu não concordo com isso. Eu concordo com tendências, com possibilidades, que desde quando eu comecei, quando eu não tinha as informações que eu tenho hoje, eu já pensava dessa forma. Hoje eu sou mais convicto disso. Então, o contexto, a história que eu quero citar para vocês aqui, ela aconteceu mais ou menos entre os anos de 2018 e 2019, que foi um período da minha vida que eu estava passando por uma grande transição dos meus ciclos de vida. Eu estava encerrando muita coisa e começando muita coisa nova em todas as áreas da minha vida. Uma delas foi a transição de carreira. A minha transição de carreira de oficial das Forças Armadas para cartomante, terapeuta holístico, aconteceu entre 2018 e 2019. Nesse mesmo período, eu estava vivenciando um momento de transição religiosa, porque até esse momento eu cultuava muito os preceitos da religião de Umbanda. Então eu estava me desconectando exclusivamente desses preceitos da religião, o que na época fortalecia dentro de mim ainda a energia de adivinhação dentro da cartomancia. Pelo ambiente que eu convivia, eu era muito cobrado dentro da minha religião a seguir o caminho místico, esotérico e divinatório da cartomancia, coisa que eu não queria. Porque a cartomancia, o tarô, ele não está ligado, não está vinculado a nenhum tipo de religião. No ambiente que eu vivia antes, tentavam me converter a esse conceito de que o tarô era conectado a religiões, coisa que não é. Então eu estava saindo desse misto de informações que estavam, na verdade, me prejudicando, mas eu não reclamo porque foi graças a tudo isso que eu cheguei nesse momento aqui de ter essa clareza, essa lucidez em relação ao caminho terapêutico da cartomancia, do tarô, certo? Então, de 2018 para 2019 é que aconteceu esse contexto. Até o momento, como eu tinha acabado de sair do quartel, né, a minha família, as pessoas mais íntimas a mim, então estavam tentando se ajustar a esse contexto. Já sabiam que eu trabalhava com a cartomancia. Já sabia que eu fazia atendimentos. Nesse momento eu estava começando a montar as minhas primeiras turmas. Eu já tinha um tempo que eu fazia leituras, fazia atendimento a consulentes, mas nesse período eu estava começando também a montar as minhas turmas de cursos de cartomancia online, né? Então tinha muita coisa envolvida nesse meio. Então eu estava definitivamente largando a roupagem de militar para me tornar exclusivamente cartomante, tarólogo. Nesse momento, a minha família já tinha esse conhecimento de que eu trabalhava, que eu atuava na cartomancia. Só que até certo ponto tinha muita dúvida, muita curiosidade. Poxa, o cara tá largando as Forças Armadas para ser tarólogo, para ser cartomante. Poxa, será que esse negócio é de Deus? Será que isso não vai prejudicar as pessoas, não? Será que isso dá dinheiro? Será que isso não é charlatanismo? Tinha muitos questionamentos, muitos serás. Pô, será que isso funciona de verdade? E aconteceu uma determinada situação em que eu utilizei primordialmente a adivinhação para encontrar o resultado que eu precisava. Eu sempre fiz muitos testes com a pura adivinhação e com o lado terapêutico. Recomendo que nesse início de sua jornada, que você esteja aberto para testes, para possibilidades, para oportunidades. A partir de agora, eu quero que você observe o que eu vou falar aqui sem julgamento. Sem julgamento, sem apontamento, esteja aberta para poder receber essa mensagem que eu quero passar para você. É importante que a nossa experiência como tarólogo, como cartomante, seja moldada em cima do campo de batalhas, em cima do mundo real. Eu mesmo recomendo a você fazer estudo teórico, mas recomendo acima de tudo fazer estudo prático, colocar a mão na massa da forma que eu faço aqui, né? Então eu sempre testei as minhas leituras. A grande maioria das minhas leituras que eu fazia a adivinhação, eu fazia em off. De que forma? Eu não fazia elas
publicamente. Eu verificava situações que estavam acontecendo dentro da minha família, com pessoas que eu conhecia, e fazia a leitura em off só para mim mesmo, da situação, com o tarô, tomava nota, anotava os questionamentos, né? De questões que eu podia estar acompanhando, de algum familiar meu que estava vivenciando algum problema. Eu fazia a leitura para chegar a uma determinada visão do que poderia acontecer com aquilo e acompanhava o caso da pessoa, sem precisar especificamente falar com ela. Para eu ter confiança na minha leitura, para verificar se o que eu tinha lido era o que estava acontecendo, era o que poderia acontecer. Então eu fazia a leitura sempre, tomava nota e continuava acompanhando. E muitas das vezes as coisas funcionavam muito bem. E é isso que estava me trazendo mais confiança, mais segurança. Eu fazia isso também não só com assuntos internos da família, eu fazia isso com assuntos públicos também. Vou dar exemplos aqui para vocês de situações que você pode fazer isso, que você pode praticar. O nosso cenário, por exemplo, político, de que quem que vai ganhar a eleição, quem tem mais tendência de ganhar, quem tem tendência de perder. É bom que você faça esses testes, não precisa de você fazer e publicar nas redes sociais, não. Faça, tome nota do que você leu com o seu tarô e verifica se vai acontecer, se aconteceu do jeito que você fez determinada previsão. Tem uma coisa que acontece aí todo ano aí, que é o tal do Big Brother, a Fazenda. Eu não acompanho esses programas, mas é interessante que você teste a sua leitura com a possibilidade de analisar o perfil das pessoas que estão participando e quem tem maior possibilidade em ganhar. Tudo que você puder fazer o teste de possibilidades, faça com o seu tarô. Isso é muito interessante no início dessa jornada. E eu fazia isso sempre com assuntos universais, assuntos externos, e fazia isso dentro de casa também. E entre o ano de 2018 e 2019 aconteceu um fato na minha família que foi o que girou a chave. Não vou falar de técnicas de leituras aqui, eu vou falar do resumo do contexto para que você entenda. O que aconteceu foi o seguinte: tenho, porque ela ainda é viva, não faleceu. Tenho uma tia que nesse período entre 2018 e 2019, ela desapareceu. Do nada. Entraram em contato com a nossa família falando que ela tinha desaparecido, que já tinham registrado o boletim de ocorrências e estava todo mundo procurando ela. Esse período todo, eu não vou lembrar exatamente dos detalhes, dos mínimos detalhes, mas tinha mais de 20 dias que ela estava desaparecida, né? Ela morava na região do entorno de Goiás. Não sei se você conhece, mas Brasília, que é a minha região, ela fica dentro de Goiás. Então tem muitos micromunicípios que têm conexão com Brasília, né? Então ela desapareceu entre essa região de Goiás e a conexão com a região de Brasília. E durante esse período de 20 a 30 dias, aí mais ou menos, ninguém conseguiu nenhuma notícia dessa minha tia. Tava todo mundo desesperado, procurando, fizeram um boletim de ocorrências, colocaram anúncios e tal. Tinha alguns primos meus que estavam em Brasília procurando ela, né? A próprio pulso, certo? E daí me veio nesse momento a intuição, o instinto de testar a minha cartomancia nesse contexto. Só que daí eu decidi fazer isso em off. Eu tinha já nesse momento um pouco de rejeição quanto à pura adivinhação, mas eu raciocinei da seguinte forma: se o que eu vou fazer não vai prejudicar nada e nem ninguém, então eu posso fazer, sem arcar com nenhum compromisso, com nenhuma obrigação com ninguém. O que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma análise geral sobre essa situação do desaparecimento da minha tia e como que seria o contexto do que estava acontecendo. Eu analisei o contexto do que estava acontecendo, como que estava a energia da minha tia no momento, se ela ainda estava viva, como que ela estava lidando com a situação e se esse desaparecimento teria um desfecho positivo ou negativo, ou seja, se a minha tia seria encontrada.
Eu resolvi fazer esse tipo de leitura. E daí eu fiz essa leitura e tomei nota de tudo. Só que a energia do momento da leitura, que eu fiz focado na divinação no momento, foi tão forte que eu não consegui guardar isso só para mim. Eu falei, cara, eu preciso, para que essa leitura aqui seja realmente utilizada de uma forma benéfica e seja validada, eu tenho que usar ela para beneficiar alguém. Porque, apesar de eu ter utilizado a pura adivinhação, eu queria conectar ela com o terapêutico. E o foco do terapêutico é, de alguma forma, trazer benefício, levar benefício para alguém. Falei, cara, como que eu posso beneficiar alguém com essa leitura? Todo mundo desesperado aí, esperando a minha tia desaparecer. O que eu resolvi fazer? Eu falei, cara, eu vou compartilhar essa leitura com alguns familiares. Porque daí, apesar de eu estar assumindo um compromisso, quando o risco de você fazer a pura divinação é que você assume um certo compromisso com aqueles com os quais você vai compartilhar essa divinação. E eu resolvi compartilhar essa divinação primeiramente com a minha mãe. Falei, cara, eu preciso ter uma testemunha, porque quando isso aqui acontecer, eu tinha certeza que ia acontecer. Quando isso aqui acontecer, não vão me taxar de louco, de maluco ou de mentiroso. E assim eu fiz. Eu compartilhei a leitura de uma forma terapêutica, né? Existe diferença entre a que eu, tarólogo, leio as cartas, de que você, tarólogo, lê as cartas. Nós vemos o contexto de uma forma, mas quando a gente abre a boca para falar para alguém, a gente tem que ajustar o que a gente fala. Tudo que sai da sua boca, na leitura do tarô, tem que entrar no ouvido de uma criança de 12 anos, e essa criança de 12 anos tem que compreender o que você fala. Então, não enfeita muito a sua leitura. O mal do tarólogo prolixo é querer enfeitar demais a leitura, falar termos muito cultos, complexos, filosofar demais, e quem está ouvindo fica com cara de esfinge e não entende nada. Então, eu compartilhei essa minha leitura com a minha mãe e com alguns familiares. E para eu não me prolongar mais do que eu já me prolonguei, o contexto dessa leitura é que ela bateu. A leitura deu que minha tia estava viva, que ela estava preocupada, desorientada, perdida na região de Brasília, e que no máximo, aí no período de 3 a 5 dias, ela de alguma forma seria encontrada ou ela iria se encontrar, porque no contexto que eu entendi, ela teve um lapso de memória e ela não sabia nem onde ela estava. Então, quando ela recuperasse essa memória, ela ia ter aquele estalo e ia saber onde ela estava. E foi o que aconteceu. A minha tia, ela tinha tido uma perda de memória na região de Brasília. Ela estava, para quem conhece o Distrito Federal, ela estava na região próxima à rodoviária e ela recobrou a sua memória e conseguiu fazer contato com o filho e foi resgatada. Só que eu já tinha falado isso aí para todo mundo e todo mundo já sabia disso antes de acontecer. E eu aproveitei, falei, agora é a hora de aproveitar, não de ser oportunista, mas de aproveitar da oportunidade para poder limpar o meu nome, né? Que estava sujo, entre aspas, não por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Então eu falei, pessoal, a cartomancia que me falou isso. Eu não tenho dom, não tenho evidência, não tenho mediunidade, não evoquei os espíritos para nada disso. Não tem nada a ver com a religião que eu praticava, isso aqui foi puro conhecimento técnico adquirido através do estudo. Então, o meu trabalho como tarólogo, como cartomante, ao ler cartas, é isso que eu faço. Através dessa leitura que eu consegui identificar a situação da minha tia e fiz essa previsão para vocês. A partir desse momento, 70%, 80% das coisas da minha vida com a minha família mudou. Todo mundo começou a dar crédito para o meu trabalho, a ficar mais curioso com o meu trabalho. Despertou nas pessoas o medo que eles tinham às vezes de achar que eu ia ficar fuçando a vida de todo mundo para fazer fofoca, para saber do que a pessoa fez escondido e tal. Aquele medo eles perderam e passaram a dar crédito, a acreditar e a me procurar quando tinham problemas. Poxa, se o Robson conseguiu ajudar a tia assim, assim, assado, então eu estou passando por esse problema, ele pode me ajudar. Esse fato de eu fazer uma previsão pública para minha família e ela ter dado certo, fez com que eles me dessem crédito e parassem de me julgar.
É esse o contexto que eu quero acrescentar para vocês aqui. Aconteceu comigo? Aconteceu. Foi planejado isso? Não foi planejado. Foi benéfico? Foi. Teve um final, um desfecho feliz? Teve. No que isso mudou na minha vida? O fato de eu não ter apoio anteriormente não me parou. E eu tinha certeza que não ia me parar, porque independentemente de eu ter o apoio ou não, de acreditar no meu trabalho ou não, de acompanhar o meu trabalho ou não, eu ia continuar. Mas o fato de agora eles me darem mais crédito, isso me motivou mais. É como se eu tivesse com o tanque do combustível pela metade, aí o crédito dos familiares colocasse aí mais uns 2, 3 litros aí no meu tanque de combustível, tá? Então, esse contexto de eu ter feito essa divinação com a cartomancia e ter auxiliado aí as pessoas da minha família a ficarem mais tranquilos, a ficarem mais calmos, a esperarem um desfecho positivo da situação, que já estava, a grande maioria já estavam pensando, acreditando na possibilidade da minha tia ter falecido, tá? E já estavam comentando, compartilhando a ideia de encontrar não mais ela viva, e sim o corpo dela. E, felizmente, na previsão que eu fiz, né, com a cartomancia, foi diferente. Foi confirmado o que foi visto na previsão, né? Então, isso aí fez com que os meus familiares tivessem mais confiança no meu trabalho. E é assim que funciona. A nossa vida no tarô, na cartomancia, ela é moldada, ela é constituída de experiências reais, de fatos reais. Nem sempre as experiências que nós teremos com o tarô serão só positivas, só boas, agradáveis. A grande maioria das lições que nós teremos é um consulente que nos vai dar dor de cabeça, que vai dar trabalho para a gente, que vai irritar a gente. Não espere ler tarô e só encontrar situações agradáveis, falar de coisas boas, ter aquela que eu chamo de ser gratiluz, aquela positividade exacerbada, tóxica. Não, o tarô ele é para falar de fatos reais, da realidade, para falar de vidas, para conectar pessoas, para conectar pensamentos, para conectar energias, para trazer orientação para soluções de todos os tipos de problema. Não é em vão, não é à toa que o tarô é constituído de 78 cartas, 78 arcanos. Cada uma dessas cartas, de forma individual, ela pode falar de uma situação, de um contexto, de um tema, de uma área de nossa vida. E quando elas são combinadas entre si, elas se multiplicam ainda mais, de forma praticamente quase infinita. Então, tudo que é vivenciado na vida do ser humano pode ser abordado com o tarô. E se você utilizar esse conhecimento técnico dos arcanos, das cartas, com a conexão com a nossa realidade, com o nosso mundo real, é maravilhoso, é perfeito. Perfeito para o seu autoconhecimento, o que eu chamo de autoterapia. E para ajudar o próximo, o que eu chamo de terapia com cartas. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que esse compartilhamento dessa minha história, dessa minha experiência, sirva para você de alguma utilidade. Porque talvez, se você com certeza está me assistindo aqui, você se conectou comigo de alguma forma, e principalmente com o tarô. E você pode estar vivenciando algo semelhante. Quem sabe o caminho que você vai trilhar é semelhante a essa experiência que eu tive aqui. Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever na nossa Maratona do Tarô Psicológico. Dá um like nesse vídeo. E deixa nos comentários aí qualquer questão que você tiver a respeito do tarô, a respeito dessa história que eu contei para vocês aqui, e nós vamos nos falando. Em breve eu compartilho com vocês aí a nossa próxima aula de aquecimento, porque na próxima semana tem a nossa Maratona do Tarô Psicológico. Beijo na alma de vocês e um forte abraço.